Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, sensacional, legal e muito simpática. É muito legal você estar com a gente. Estamos iniciando mais um momento de escola dominical online. Com a sua presença é muito mais legal. Estamos indo para o nosso 23º encontro. Então, já quero te pedir, por favor, vai lá dar um likezinho, compartilha esse conteúdo, avisa papai e mamãe para poder assistir na sala, o filho, a filha, para a gente chegar junto aí e aprender aquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações nesse dia tão especial. Não sei se é um domingo, se é uma segunda, se é uma terça, não sei qual dia que é, mas já te profetizo aí para tua vida que os seus dias eles serão especiais. Sabe por quê? Porque o Senhor habitará no seu coração. Nossa, que palavra profética, tô tão aleluiado hoje. Amém? Um recadinho interessante e importante, nós zeramos já aquela nossa outra revista, né? Legados de Fé, aquela revista que a gente estava utilizando no semestre passado, já finalizamos ali as atividades, ficou só uma lição ali que a gente já tinha falado num outro momento, a gente está iniciando agora com um novo material, e é a revista do primeiro semestre de 2020. Então, se você quiser adquirir, você pode entrar lá em contato, tem a versão digital e a versão física, né? Então, você entra em contato com a gente lá, a gente faz o contato lá com a editora e a gente providencia esse material para você. Se eu não me engano, tá na faixa aí, eu acho que até R$13, não sei, tem a questão do frete também, mas também tem a versão digital. Vou ver direitinho o valor, bola tá aqui, ó, tá vendo? Viu? Só resolvi o problema, tá tudo aqui embaixo. Show? Temos uma aula bem interessante que tem como um tema-chave essa palavra aqui, ó. Sabe o que significa isso? Vou fazer de novo para você. Isso não é um jutsu do Naruto, isso não é também uma mágica ou alguma coisa lá te amaldiçoando, não, fique tranquilo. Isso simplesmente é a palavra fé, o sinal fé. Muito bonitinho, né? Que bonitinho, né? O sinal. Isso simplesmente é o sinal fé, que é praticamente o tema base da nossa lição, que vai falar sobre crer e viver a fé. E aí eu já quero te fazer uma pergunta bem legal. Você sabe o que é fé? Será que você é daqueles que fala assim, fé é acreditar? Será que fé é só acreditar? Sei. Ao longo da aula a gente vai começar a entender. Se tu não sabe o que é, por favor, senta aí, pega a pipoca e vamos começar a comer a pipoca, que é uma delícia, e também prestar atenção na aula. Sei que você está com a Bíblia aí no lado, né? Eu sei que você vai abrir também a Bíblia naquela passagem que é clássica quando a gente fala sobre fé na Bíblia. Você sabe qual que é? Eu tenho fé que tu sabe qual é essa passagem, né? Hebreus 11. A gente vai ler somente 3 versículos. Beleza? Hebreus 11, de 1 a 3 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você sabe o que é fé? Você tem fé? A Bíblia até fala, né, que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda. Eu sempre lembro do Salvador cantando essa música, né, com aquela salsazinha. Se tiveres. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías. Muito legal, né? Nunca aprendi a tocar esse negócio direito. Mas fala que se a gente tiver uma fé pequenininha, a gente conseguiria mover os montes e montanhas ali. E aí eu vou te perguntar, tu tem fé? Sem fé, a gente não consegue nem agradar a Deus. Mas, no contexto geral, vamos entender um pouco o que essa passagem ela quer dizer para nós e entender um pouco se o que a gente tem pensado sobre fé realmente está certinho, vale a pena viver e vale a pena crer nisso aí. A gente fala sobre Hebreus, já ia falar Romanos, né? Mas quando a gente fala sobre Hebreus nessa passagem, que é uma passagem, como eu disse, assim, bem clara sobre fé, que muitas das vezes utilizamos como referência ao falar do assunto, a gente está falando aqui, na verdade, sobre grandes heróis, né? Grandes testemunhas fiéis de fé,
que foram utilizadas para motivar a fé daqueles que estavam mais fracos, né? Motivar a caminhada daqueles que estavam ali meio que titubeando para um lado para o outro. O que acontece, né? Nesse momento em que a carta ela é escrita aos hebreus, a gente tem ali um cenário em que a igreja ela é ameaçada, a fé é ameaçada, os cristãos eles são perseguidos, normal, né? Contexto de perseguição, tem que ter isso na vida do crente. O crente não quer viver perseguição, tem que ter a perseguição. É um bom sinal, tem que estar com a fé em dia também. Um ponto interessante também é que as pessoas elas queriam que acontecessem sinais miraculosos, né? Que viessem anjos do céu falando, trazendo ali revelações, e por causa disso eles acabavam desvalorizando as palavras de alguns profetas e também a própria presença de Jesus, que ficava ali disponível para todos e todas. A gente tem também mais um contexto de revolta e de frieza, né, de dureza ali de coração. Esse é o cenário em que essa carta, em que esse texto ele faz muito sentido, onde um povo está abandonando a fé, uma carta que reforça a fé, que traz Cristo como o caminho do relacionamento dos homens, da humanidade com Deus, né, para que eles se mantenham firmes mediante as situações que eles estão passando, que eles se mantenham firmes, que eles não coloquem expectativa nas coisas que são materiais, terrenas, mas sim que eles foquem nas coisas que são espirituais. E esse é o principal objetivo nosso. Um ponto aqui que eu acho bem interessante, né, sobre fé, tem até aqui a referência de um dicionário, o dicionário Wycliffe. Falei certo o nome? Nem achei aqui onde está escrito, falei pela memória. Ele vai dizer, né, que a palavra fé ela aparece de forma predominante no Novo Testamento, ou seja, no Novo Testamento onde a gente mais vai ver essa palavrinha ou seus adjetivos ali sendo relacionados. No Antigo Testamento a gente só vê essa palavrinha ou adjetivos relacionados em 2 vezes. Uma é em Deuteronômio, deixa eu achar aqui. Cadê você, Deuteronômio? 32:20, que até vai estar citando ali a fé num contexto de lealdade e fidelidade. E a gente tem um clássico texto também em Abacuque 2:4. Isso é a referência do dicionário. Fé, ela tá em todos os locais, né? Tome um cuidado aí, já te dou uma dica. Uma vez eu quase cometi uma gafe fazendo uma oração, fui colocar fé no plural e não falei fés. Adivinha o que eu falei? Tenta adivinhar aí. A fé ela tá em todo o contexto. A fé ela não é uma palavra exclusiva de cristãos. A fé ela não é. A fé ela é uma palavra de uso comum a todos. Só que muitas das vezes interpretamos de forma diferente. O contexto da fé para o cristão talvez é um pouco diferente do que uma pessoa que não tem amplo conhecimento na palavra de Deus vai ter, entendeu? A gente tem até a própria referência que eu acho muito legal, esse versículo 3, que fala que é pela fé que nós conseguimos entender a forma que Deus ele dá a coisas que a nossa razão, que a nossa lógica não consegue explicar. Deus ele torna coisas visíveis do que era invisível. E isso é um contexto de fé. A interpretação bíblica, sim, ela é um contexto de fé. A própria palavra de Deus vai dizer que sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus, porque sem a fé nós não conseguimos nem compreender a essência de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Isso é uma questão de fé e não é simplesmente só acreditar. O que não é fé? Se você acha que fé é ser positivo, cruzei aqui meus dedos todinho, que nem acontece no jogo, eu tenho fé que meu time vai vencer isso, aquilo. Não, a fé não é o pensamento positivo, não. Isso aí é uma superstição, uma crendice, um misticismo, qualquer coisa, menos fé. A gente popularizou, né, muito a fé e a gente cria várias ramificações para ela. No capítulo de Hebreus, a palavra fé vem do grego pistis, não é o pistis, é pistis, usada também em outros textos do Novo Testamento, que tem um significado como confiança. E engraçado que também no Antigo Testamento a gente vai ter um significado que vai falar sobre lealdade, vai trazer aquela visão também de fidelidade. Isso é bem interessante. O autor lembra, em Hebreus, a trajetória de algumas pessoas que ao longo da história bíblica obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa.
Aí a gente tem lá Abel, né? Ele apresentou uma fé sacrificial. Enoque agradou a Deus com a sua fé. Noé apresentou uma fé temente a Deus. Abraão, sem hesitar, obedeceu o chamado de Deus e conseguiu oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Falar sobre Abraão e essa questão de fé é bem interessante. Se eu te perguntar, talvez, você tem fé, você vai me falar que você tem fé. E aí eu devo fazer uma outra pergunta. Fé no quê? Fé em quê que você tem fé? Muitas das vezes esse é o nosso discurso quando a gente é indagado sobre isso. Mas às vezes as nossas atitudes elas não refletem que verdadeiramente temos fé em Deus. Uma historinha bem legal, para você ter ideia, eu acho ela bem legal e ela é divertida, é o seguinte, conta que num circo tinha uma nova atração que era um malabarista, que em vez de fazer os malabares lá com os tacos, com as bolas, ele resolveu passar por uma corda bamba, que ela era muito fininha. E antes dele passar, vinha o apresentador e falava assim, vocês acreditam que ele consegue passar por essa corda bamba fazendo malabarismo com 2 garrafas? E o pessoal, não, e ele vinha e passava. Depois o apresentador vinha e falava assim, vocês acreditam que ele consegue passar por essa corda bamba num monociclo? É monociclo? Não sei, aquela bicicleta que não é bicicleta, que só tem uma rodinha lá, é mono alguma coisa, não sei se é monociclo. Na bicicleta, eles acreditam, e ele vinha passando. Depois fala assim, vocês acreditam que ele passa nessa corda bamba com os olhos vendados? O pessoal, sim, a gente acredita, porque já começaram a ver que o cara ali, ele era astuto, né? Vocês acreditam que ele consegue passar agora essa corda bamba com um cachorro? E o pessoal, sim, acreditamos. E ele vinha e passava, depois ele falou assim, vocês acreditam que ele consegue passar nessa corda com uma pessoa no colo? Todo mundo, sim, eu acredito, todo mundo acredita. Todo mundo acreditava que ele conseguia passar naquela corda bamba com uma pessoa no colo. Aí o apresentador foi e fez uma outra pergunta. Quem quer ser essa pessoa? Ninguém levantou a mão. Acontece que muitas das vezes depositamos a nossa fé em Deus, mas às vezes é uma falácia nossa. Ah, sim, eu tenho fé em Deus, mas nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos em que precisamos testemunhar, a gente acaba vendo que na verdade a gente não tinha ali uma fé plena. Eu gosto do flare, quase saiu um flerte, né? Mas é fé que eu tô falando. É esse sinalzinho aqui, ó. Ó, sinal de fé. Caraca, agora mais rápido. Beleza? Se eu errei aí, me desculpa aí. Júlia, me ajuda aí. Vê se eu errei. Eu gosto muito de pensar no contexto de fé através dessa provocação. Imagine que Deus ele chega ao seu lado e ele fala assim, entre nesse carro. Porém, esse carro ele vai bater e todas as pessoas do carro elas vão morrer na hora. Você entraria nesse carro? A tua resposta, eu não quero julgar ela, mas ela pode te fazer refletir sobre o que você tem esperado da vida. Talvez você fale assim, não, eu não entraria no carro, talvez é porque você está querendo conquistar alguma coisa que é material, alguma coisa que você ainda não conseguiu alcançar. Eu tenho que casar, meu filho, vou abandonar isso, a gente se preocupa com preocupações dessa vida. Talvez outros falariam, não, eu vou entrar, mas Deus ele falou que todas as pessoas do carro irão morrer. A gente vai entender fé como simplesmente confiar firmemente em Deus. Fé não é um passo no escuro, porque um passo no escuro você tem muito mais dúvida, e eu não vou dizer que a dúvida ela é um problema. A dúvida ela passa a ser um problema a partir de determinado ponto. Mas em muitos contextos, em personagens bíblicos que a gente vai falar sobre questão de fé, a gente vê que a dúvida ela apareceu ali. Porém, a dúvida ela existiu até o ponto da razão ali. Depois a fé, ela passa e leva. Por que eu não gosto de comparar e não acho que a Bíblia ela afirma que a fé é um passo no escuro? Um passo no escuro é um momento de incertezas, né? Você pensa aí num contexto de escuridão, num ambiente em que você não conhece, você não sabe onde as coisas estão, você tem incerteza, você tem medo, você tem o pavor. E isso não reflete bem com a interpretação bíblica de fé. Por mais que fé seja abrir mão da minha vontade e confiar firmemente em Deus, não é um passo no escuro porque não existe incerteza em confiar em Deus. Existe certeza em saber que somos direcionados pela mão do Senhor Jesus Cristo e que a direção dele para as nossas vidas é a melhor que a gente vai querer. Então, se eu voltar àquela minha provocação em relação ao carro e falar
se Deus ele fala assim, entra no carro, porém todas as pessoas que estão no carro vão morrer, eu preciso entender que aquela ali é a melhor situação para minha vida. Beleza, estou falando que você tem que morrer ali agora, que essa é a melhor coisa que vai acontecer. Mas estou dizendo que os planos do Senhor para as nossas vidas, os propósitos deles, as promessas dele para as nossas vidas, elas transcendem o que a gente tem de visão do que é bom e do que é melhor. Por mais que seja doloroso, né, ter fé não quer dizer que simplesmente você vai rir no final porque você alcançou o que você queria. Não. Se você pensa que fé é aquele pensamento positivo que vai te fazer rir no final porque você venceu alguma coisa, necessariamente não. Fé é simplesmente depender, confiar firmemente no Senhor Jesus Cristo e depender da provisão do Senhor. Isso é ter fé. É simplesmente você não conjecturar o que você vai alcançar, porque você sabe que quem falou ali tem as suas garantias, tem mérito na casa e realmente pode confiar. É como se fosse uma outra historinha bem interessante. É como se você pegasse ali, tivesse num prédio em chamas e uma menininha falasse para você assim, uma menininha pequenininha, toda tossindo ali por causa da fumaça, e falasse assim, olha, você tem que pular da janela para você poder sobreviver. Você vai olhar para a cara daquela menina ali, toda suja de fumaça ali, com aquele cheiro de fumaça, vai olhar para a cara dela e realmente você vai arrumar uma outra alternativa de tentar sobreviver. Eu duvido muito que você vai dar crédito àquela menina que também está passando pela mesma situação que você. Você não vai pular a janela porque aquela menina falou para você poder pular. Mas olha só, se chegar um bombeiro todo preparado e falasse para você, olha só, eu sou especialista nisso, para você poder ser resgatado agora, eu preciso que você pule essa janela, já está tudo preparado. Por favor, pule essa janela. Você vai olhar para uma pessoa que tem crédito, uma pessoa que é uma especialista naquele assunto. E realmente aquela confiança vai fazer com que você se lance. Por mais que tu não saiba a posição que está o pessoal lá embaixo, aquela pessoa disse que estava tranquilo, pode pular. Eu, de certa forma, eu ficaria com medo de pular nos dois, mas eu sentiria muito mais confiança em pular depois que o bombeiro falou. Ele é o especialista da área. Eu não posso discutir com alguém que tem ali a expertise toda naquela situação. E assim é o cristão mediante a fé, mediante a palavra de Deus. Quando Deus ele nos direciona e fala alguma coisa pra gente, por mais que a gente não acredite, ou por mais que a gente espere outras situações, precisamos simplesmente descansar e confiar. Quem estava no culto de domingo, né, às 16 horas, o culto da tarde, o pastor ele traz até uma palavra muito interessante que fala sobre o povo saindo do Egito, e uma reflexão que eu acho bem interessante é que eles tinham a opção de ir por um caminho que era ali mais rápido, porém era um caminho que era mais perigoso. E em contrapartida eles tinham outro caminho que aos olhos humanos era um caminho que não tinha uma saída. Era um mar vermelho, né? Não vermelho literalmente pintado, mas um mar vermelho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Simplesmente se depararam mediante aquilo ali e tiveram fé, ou seja, confiaram firmemente no que o Senhor poderia fazer, e o Senhor trouxe a provisão. E aí é até interessante a gente pensar numa outra coisa. Fé não é simplesmente crer. Poxa, Daniel, sério? É um pouco mais do que crer. Porque se a gente parar e olhar para a Bíblia, os demônios eles também creem em Deus. Eles sabem que Deus existe. Então a gente pode pensar assim, fé não é somente crer. Sim, fé é crer, mas mais do que crer ali para poder complementar aquilo é obedecer. Quanto eu vou dizer que a fé, ela também tem ali, ela nas suas traduções, ela também chega na questão de lealdade, de fidelidade, vai dizer sobre comprometimento, e quem está comprometido obedece. Então a fé, somente com a crença, sem a obediência, vai virar uma dúvida que vai virar incredulidade. E a incredulidade é a ausência de fé, é a ausência de uma perspectiva positiva relacionada à provisão de Deus. Beleza? Então vamos pegar agora aqui alguns pontos de sabedoria para a vida, coisas que vão pontos, né, que vão nos permitir amadurecer em reflexões bíblicas, né? Vamos lá? Primeiro, é preciso lembrar que Deus não espera de nós uma grande fé, mas sim uma fé genuína e sincera. Aí a gente volta àquela passagem lá da fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma fé, se tu olhar ali um grão de mostarda, é uma fé
que é pequena, mas que é necessária, sendo genuína, né? Sendo ali verdadeira, sendo sincera. Essa sinceridade diz respeito também a confessar os nossos limites para crer. Lá em Marcos 9, do 14 ao 27, vai ter uma história bíblica, tem uma história bíblica ali bem interessante, de um pai que tinha um filho que ficou possuído por um espírito que deixava o menino mudo, que judiava daquela criança, jogava a criança no fogo, na água. E Jesus ele pergunta quanto tempo que estava aquela situação ali acontecendo, e o cara desesperado, aquele pai exclamando: Deus, por favor, Jesus, sara aí meu filho, tira esse demônio do meu filho. E Jesus fala para ele que tudo é possível para quem crê. E o interessante é que aquele pai ele fala assim: por favor, me ajude na minha falta de fé. Então, muitas das vezes, a nossa limitação, Deus ele não quer aquela fé, bem, sim, né? Aquela fé extraordinária, nossa, supimpa, mas Ele conhece as nossas limitações, e nós também conseguimos ver as nossas limitações. E na ausência de fé, precisamos nos direcionar aos pés do Senhor e pedir: Deus, me auxilie na minha falta de fé, para que eu consiga romper. Talvez para muitos de nós, olhar para um mar que cerca ali o meu caminho é o fim. Mas pedindo ao Senhor para que venha nos auxiliar na nossa falta de fé, Ele vai mostrar para a gente um recurso, uma alternativa. Talvez vai fazer com que o mar se abra, ou que uma nave espacial te pegue e te coloque no outro lado, eu não sei. Mas Deus ele traz a resposta nas nossas dificuldades quando o nosso coração se rende, se dobra diante dele, reconhecendo que Ele é o sabedor e confiando nele de uma forma convicta. Outro ponto aqui bem legal: a fé não nos torna imunes às dificuldades da vida, nem de ter dúvidas sobre a existência. Porém, ela nos leva a buscar uma resposta em Deus e em Sua palavra. Viver pela fé não é negar a razão, mas entender que muitas das vezes as coisas de Deus estão acima da nossa compreensão. Se você é metodista e já ouviu falar no quadrilátero wesleyano, a gente vai ver ali, né, no quadrilátero, que a gente tem uma partezinha, uma pontinha que é sobre a razão. A questão da dúvida do nosso conhecimento, ele vai se limitar a essa parte da razão. E isso é muito gostoso, né? Eu me permito pensar até uma parte que eu sou racional, mas eu consigo entender que Deus, ele transcende toda a racionalidade humana. Tudo que a gente acaba olhando ali na Bíblia, muitas questões ali de fé, é o transcender do poder de Deus. É um ser soberano, um ser que não existe, um ser que é gerenciando, governando, administrando toda a sua criação. Então é muito interessante eu me permitir, não vou dizer andar com dúvida, mas eu permitir e valorizar sim a questão da razão e entender que onde para ali a razão, onde para, onde eu vou, né, até a razão, eu ando até o limite ali da razão, onde ela para ali, Deus ele transcende com o seu poder, com a sua glória, com a sua sabedoria. Isso é bem legal. Um outro ponto aqui legal: a fé pode nos levar a escolhas difíceis, contrário à nossa vontade humana e às atitudes, que não são totalmente compreensíveis. Nossas escolhas baseadas na fé dizem respeito não só à nossa vontade, mas à vontade de Deus para nós. Esse é o testemunho das pessoas citadas em Hebreus 11. Assim, viver pela fé é ter disposição para deixar a vontade de Deus se revelar em nossa vida e envolvê-lo em nossas escolhas. E isso é muito legal, entender que sou um homem de fé, ando caminhando a fé, quer dizer que muitas das situações em que eu vou viver não vão ser compreensíveis para as pessoas simplesmente que se limitam a uma visão muito racional, à razão ou à questão de dúvidas. Então, quando eu me permito viver de uma forma que honre a Deus, em que eu cultivo a fé é esse relacionamento nosso com Deus, quando eu me permito ter essas experiências, sim, muitos vão ficar surpresos, muitas das vezes vão nos contrariar, porque não vão conseguir compreender que o poder de Deus ele transcende toda essa lógica humana. E isso, assim, de certa forma, é muito legal, é muito gostoso, mas eu preciso entender sobre em quem eu tenho depositado a minha esperança e a minha confiança. Muitas das vezes, nós, cristãos, nós somos desafiados a viver em fé, viver pela fé, mas nós encontramos uma barreira, que são
o conforto que a gente tem ao nosso redor. E isso muitas das vezes tem sido uma distração que não tem nos permitido ter uma vida plena em fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes isso tem atrapalhado e tem nos ofuscado, embaçado a nossa visão. A gente às vezes tem sido seduzido por tantas outras coisas materiais que a gente tem deixado de dar um passo de fé para poder viver de uma forma que honre e agrade ao Senhor Jesus Cristo. Vamos passar para a nossa conclusão. Eu vou fazer aqui a conclusão da nossa revistinha bem bonitinha. Além do caráter confessional, isto é, crer a partir da fé, a fé também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Elas foram obedientes, elas creram, confiaram e obedeceram. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. É preciso, portanto, saber viver, a fim de que a nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. O que a gente vê em Hebreus 11 é muito interessante, porque a gente está vendo ali pessoas que se permitiram testemunhar e são ali um legado vivo de homens e mulheres que se permitiram ser ministrados por Deus. E o que nós temos deixado para aqueles que irão olhar a nossa obra daqui a um tempo, ler ali sobre as nossas experiências? Qual o legado que a gente tem deixado? Será que a gente tem se preocupado em deixar um legado baseado nas nossas próprias características? Ou quando alguém ler sobre o Daniel, vai encontrar mais sobre Deus do que sobre mim? Quando a gente abre a Bíblia, nós encontramos mais sobre Deus na vida dessas pessoas do que sobre próprias características delas. Então o que a gente precisa se preocupar é ter uma vida de fé, viver, crer, é simplesmente deixar um legado, não somente com as nossas palavras, mas sim, principalmente com o nosso caráter. Que Jesus Cristo, ele administra o nosso interior, que as nossas vontades não são nossas, mas sim ministradas pelo Senhor Jesus Cristo para os nossos corações, para que a gente honre Ele a cada dia que passar. Isso é sensacional, isso é muito bom, isso é simplesmente entender que andar com fé é bom e a fé não costuma falhar. Beleza? Só para a gente poder finalizar, um recadinho muito interessante e importante para você. Está vendo esse link do QR Code aqui? Esse link não, essa foto aqui bem bonitinha. Então, se você acessar isso aqui, ou então no final do vídeo você entrar lá nas descrições lá e ver, você vai acessar e vai ter acesso você vai ter acesso ao formulário de inscrição dos nossos cultos presenciais. Se tu não sabe, os nossos cultos presenciais, eles voltaram. Estão com uma carga de inscrições limitadas, mas eles voltaram. Então você tem ali a opção de se inscrever nas atividades que a gente está tendo presencial aos domingos e à quarta-feira. Então, por favor, quer participar, quer ver o pessoal, por mais que a gente não consiga dar aquele abraço lá bonitão, a gente pode ver o irmãozinho, dar aquela piscadela bonitinha pra ele, manda um beijo, vai estar com a máscara, né, direitinho, né, mas ele vai ouvir o barulhinho ali do teu beijo, ou então tu manda um WhatsApp ali lá dele fora do momento de culto, tá? Não use o celular dentro da igreja, a não ser que seja para poder conferir a passagem bíblica, tá bom? Mas quero te convidar, esteja junto com a gente aí. Se você ainda não veio, não participou de nenhum culto presencial, por favor, chega junto. Foi criada uma estrutura com muito amor, com muito carinho dos nossos pastores, dos outros ministérios que estão envolvidos, como diaconia, intercessão, do pessoal do louvor. Eles criaram algo bem legal, bem gostoso, para que você se sinta em casa, porque a casa de Deus, ela é a sua casa, e para que junto a gente esteja ali adorando ao Senhor e crescendo cada vez mais, tendo fé no Senhor Jesus Cristo, tendo a confiança plena e sendo obediente àquilo que Ele fala e determina para as nossas vidas. Show? Tamo junto, muito obrigado pela sua participação. Se tu não mandou a fotinha, por favor, manda essa foto em nome de Jesus. E domingo que vem a gente está junto com muito amor e alegria, igual o Dolly, né? Com muita emoção. Beijo, abraço. Fui.
vitórias com a sua fé. Não só eles como eu.